Olá, graça e paz, meus amados irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Leremos até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz a carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia que nos concede, pelas bênçãos derramadas. Pai Santo, perdoa os nossos pecados e fala conosco neste momento através da tua santa palavra. É a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em tempo de pandemia, temos lutado, o mundo inteiro tem travado uma guerra contra o coronavírus. Este vírus mortal, este vírus letal, que tem causado tribulações, que tem causado pânico e que tem causado morte em todo o planeta Terra. Mas eu quero falar para você, baseado nesse texto, em algo que é muito mais grave do que o coronavírus, em um vírus que é muito mais letal, que é muito mais mortal, que é o vírus, na verdade, que deu origem a todas as mazelas, a todas as desgraças, a todos os males que se passa no universo. Este vírus chama-se pecado. E o profeta Jeremias, ao alertar o povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, a respeito daquilo que era de fato a causa das suas mazelas, ele aponta para o pecado. Desde o princípio foi assim, meus amados. A palavra de Deus já nos adverte, desde o início, das terríveis consequências do pecado, das piores situações nas quais o pecado pode levar o homem. E nós queremos, baseados nesse texto, mostrar exatamente essas coisas. Nós queremos falar hoje a respeito do pecado, o pior de todos os vírus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui nos primeiros 2 versículos é que o pecado foi plantado no coração do homem. É uma realidade, é um fato que de fato já está instalado desde o Éden, desde aquele momento em que aquele primeiro casal cedeu à tentação da serpente e assim pecaram contra
o nosso Deus. Nós sabemos que primeiro Eva cedeu à tentação e posteriormente levou Adão, mas Adão, como sendo homem, ele representava a raça humana, como sendo ali a primeira criação, né, humanamente falando, de Deus. Ele representava toda a raça humana e ele era o responsável pela administração, pelo gerenciamento de tudo aquilo que o Senhor Deus havia criado. Então, em Adão todos pecaram, é o que diz a Bíblia. Naquele momento em que eles pecaram, este vírus mortal foi instalado no coração do homem e foi disseminado no coração de todos os homens, tanto daqueles homens que viveram na época de Adão, né, que foram contemporâneos de Adão, como em toda a descendência da raça humana, que inclui a mim e a você que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Jeremias diz o seguinte no versículo 1 do capítulo 17: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com pena de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Os bosques, os altos outeiros, eram lugares em que os moradores de Judá, de Jerusalém, o povo de Deus, se contaminavam cometendo o pecado da idolatria, adorando outros deuses. Esse foi um dos maiores pecados e foi o pecado responsável para que o povo de Deus fosse entregue ao cativeiro babilônico e ali tivessem que ser subordinado aos seus inimigos durante 70 anos, até que se completasse aquilo que havia sido determinado por Deus e o seu povo viesse ao arrependimento e fosse restaurado pela parte do Senhor. Eles se lembravam e eles desejavam permanecer naquele pecado, porque o pecado já estava instalado em seus corações, já estava gravado, impregnado em seus corações. Quando ele fala aqui de um pecado escrito com um ponteiro de ferro, é a mesma ideia quando se vai gravar um nome, por exemplo, numa aliança, quando os noivos gravam os nomes, levam para alguém competente nessa área, gravar os nomes. Alguém quer gravar em uma outra joia ou em um outro metal, eles fazem uma gravação com um ponteiro pontiagudo, com um diamante, ponta de ferro, dependendo do material no qual vão trabalhar, mas fazem uma gravação para permanecer, que não será mais. E assim, infelizmente, é o que Jeremias diz, que estava gravado no coração dos moradores de Judá, do povo de Deus. E é com profunda tristeza que Jeremias relata isso, mas ele mostra depois disso as consequências do pecado, meus amados. Ele vai dizer agora, a partir do versículo 2, que o pecado traz completa ruína. É uma das consequências do pecado. Versículo 3, melhor dizendo, ele diz assim, versículos 3 e 4: ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Quando nós estamos pecando, nós estamos provocando a ira de Deus, nós estamos acendendo o fogo da ira de Deus. E em relação a Judá, a Jerusalém, eles pecaram, eles provocaram, e Deus permitiu que o inimigo adentrasse, que o inimigo viesse, que o inimigo subjugasse o seu povo que estava em pecado. É então aqui alertado através do profeta Jeremias
de que Jerusalém seria agora invadida pelos seus inimigos, sofreria as consequências drásticas do seu pecado. Inevitavelmente, meus amados irmãos, o pecado traz as suas consequências. Nós não podemos brincar com este vírus mortal, mais letal de todos, o vírus que deu origem a todos os males, a todas as enfermidades, a tudo de ruim que existe neste planeta. Foi exatamente o vírus do pecado que deu origem a todos os males existentes. O profeta ainda vai dizer, meus amados, que o pecado afasta o homem de Deus e o leva a pensar que o homem é o seu próprio Deus. Versículos 5 e 6 vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como uma tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem. Quando nós lemos este versículo, nós achamos que é apenas um indivíduo confiando no outro, mas é mais do que isso. É um indivíduo também confiando em si próprio. É um homem confiando na sua própria carne. É um homem confiando no seu próprio ser, que já é corrompido pelo pecado. Existem homens altamente arrogantes e prepotentes que se sentem deuses, que jamais reconhecem a soberania e o poder de Deus e que atribuem o seu sucesso, seja ele um sucesso financeiro, profissional ou em qualquer área da vida, ele atribui a si próprio, a sua capacidade intelectual, a sua força física, aos seus esforços, ao seu mérito próprio. Esses homens fazem do próprio homem, da carne, do braço do homem, de um ser mortal, limitado e corrompido pelo pecado. Mas eles acham que são deuses e às vezes fazem outros também sendo deuses. Nós costumamos também, em se tratando agora de um indivíduo confiando em outro indivíduo, às vezes as pessoas dizem assim: quem está com fulano está com Deus. Eu não temo porque eu tenho esta pessoa que é influente, né? Esta pessoa que tem um poder aquisitivo. Enquanto eu estiver com esta pessoa, eu sei que eu não vou sofrer nada nesta vida, nenhuma decepção, nenhuma necessidade. Muito cuidado com este pensamento, muito cuidado com este posicionamento, porque a Bíblia diz exatamente isso, meus amados irmãos: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O único digno da nossa confiança, o único digno da nossa dependência, do nosso apego, da nossa dedicação, da nossa exaltação, do nosso louvor, é o nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele disse que a ninguém neste mundo devemos chamar de Pai, porque só há um, que é o nosso Pai eterno. Por que Ele falou isso? Porque os homens são falhos, né? Nós temos o nosso pai, sim, terreno, nós temos pessoas, sim, que nós podemos considerar como pai, mas ele estava falando isso exatamente nesse sentido de dependência, nesse sentido de achar que esta pessoa é suficiente para suprir as suas carências, as suas necessidades, e que estando com esta pessoa não necessitam de Deus como pai. Isto é um engano terrível e perigoso. O nosso Deus é o nosso mantenedor, é o nosso supridor, é o nosso Pai eterno. O pecado também leva o homem à cegueira espiritual. E a gente vai avançar um pouquinho aqui para os versículos 9 e 10. Preste atenção ao que dizem esses versículos. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Na outra linguagem que nós adotamos, diz assim: e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor,
esquadrinho o coração. Vamos, por enquanto, meditar nesse versículo de número 9, que diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e é perverso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O pecado traz uma cegueira espiritual. O homem engana a si próprio e o homem engana outros homens. Muitas vezes de forma proposital e outras vezes até mesmo talvez bem intencionado. Mas sabe o que a Bíblia diz? E Jesus falou isso: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no precipício. Então, por mais que a pessoa esteja bem intencionada, por mais que o homem diga assim: eu sou um homem honesto, eu trabalho, por isso eu preciso me divertir, beber, tal, jogar, fazer algumas coisas para satisfazer. Eu sou um homem que pago minhas contas. A maioria das pessoas tem gabam-se desta forma, né? É a meritocracia, méritos próprios, e acham que por isso ele é um homem justo, e que por isso ele tem intimidade com Deus, tem algum mérito diante de Deus. Quando Jesus disse que nós fazemos aquilo que é a nossa obrigação, nós somos apenas servos inúteis. Nós estamos fazendo apenas a nossa obrigação, e a nossa obrigação civil, como um cidadão, respeitar as leis, ser honestos, nada mais do que isso, meus amados. A Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, não é por obras, para que ninguém se glorie. O coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, e ninguém o conhece, nem mesmo o dono do próprio coração, mas há um que o conhece. Versículo 10, Deus conhece o coração do homem. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós estamos diante de um Deus que conhece os nossos corações, diante de um juiz do qual ninguém vai poder esconder nada, porque a verdade está patente diante dos seus olhos. Ele é a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não escondemos nada. Deus conhece, meus amados. Imagine um Deus que sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Imagine um Deus que te criou, que te entreteceu, como diz no Salmo 139, no ventre da tua mãe. Tu era ainda uma criatura informe, não tinha nenhuma forma ainda, mas Ele já te conhecia, Ele já havia determinado todos os teus dias. Esse é o Deus diante do qual nós estamos. Este é o Deus diante do qual nós devemos temer e tremer e evitar o pecado, evitar provocar a sua ira, evitar entristecer o seu espírito e nos submeter totalmente à sua vontade. Estamos falando aqui, meus queridos, do mais letal, do pior de todos os vírus, o vírus chamado pecado. Este que deu origem a todos os outros, a todos os males que você possa imaginar. Esse que gerou os criminosos, que gerou os adúlteros, que gerou os viciados, que gerou aquela pessoa que você possa imaginar que esteja no mais baixo escalão da dignidade, da sociedade, da honestidade, a escória, o maior criminoso, a maior sujeira, a maior rede de corrupção, de imoralidade que você possa imaginar, teve a sua origem no vírus chamado pecado. Eu estou dizendo isso para você conhecer a gravidade que é pecar contra Deus, para você entender que nós não podemos brincar. Nós temos tanta precaução em relação ao coronavírus, nós deixamos de ir às reuniões na igreja, nós o tempo todo estamos passando álcool em nossas mãos, em nosso corpo, estamos utilizando uma máscara,
Tudo bem, temos que fazer isso mesmo. Mas esse é um cuidado que nós temos com o nosso corpo físico, com a nossa vida terrena. E eu pergunto a você em relação à higiene, à profilaxia da sua alma. O que é que você tem feito? Quais são as medidas que você tem tomado? De higienização da sua alma, do seu coração, de uma limpeza no seu interior. Você tem tomado esse cuidado? E eu diria com segurança que grande maioria não tem tomado esse cuidado, tem brincado e muito com este vírus tão letal, tão terrível, chamado pecado. E para finalizar, meus amados, depois de você entender a gravidade da coisa, eu quero dizer para você, não descobriram ainda a cura para o coronavírus. Existem aí algumas vacinas em fase, creio que já na terceira fase experimental, mas nada comprovado. O mundo inteiro está na expectativa da vacina, do antídoto, da cura. Mas eu quero te dar uma notícia boa, excelente, a melhor de todas as notícias. A cura para este vírus chamado pecado, que é muito pior do que o coronavírus. Há uma solução da parte de Deus para o pecado. Leamos aqui os versículos de número 7 e 8 agora. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A cura começa aí, meus amados. Confiar no Senhor e ter a sua esperança no Senhor. Isso é muito mais do que você apenas acreditar. É você tomar uma atitude. É você viver para este Deus. É você levá-lo a sério, é você obedecer a sua palavra, é você amar este Deus e apegar-se a Ele com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, como manda o primeiro mandamento. Porque ele será uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Está falando aí em relação ao homem que confia no Senhor. Veja só aqui as benécias, né? As bênçãos concedidas a este homem. Ele é como árvore plantada junto às águas. Uma árvore plantada junto às águas, o tempo inteiro ela está verdinha, o tempo inteiro ela está com vigor, com vida, exalando vida e saúde. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Suas raízes querem sempre estar voltadas para o ribeiro. Quem é o rio, meus amados? O rio é Jesus. O homem de Deus, ele tem que estar com suas raízes voltadas para Cristo, para Jesus, que é a fonte da vida, que é a água que jorra do trono de Deus. Esta água traz vida, traz esperança. Esta água é Jesus Cristo, meus amados. E finalizando, a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Mesmo no ano da sequidão, no tempo da dificuldade, esta pessoa ainda produz fruto, e a sua folha sempre está verde. Eu vou ter que finalizar esta mensagem, porque estou percebendo aqui a bateria descarregando, mas a carga do Espírito Santo, neste momento, está sobre nós, nos trazendo alegria e paz e propriedade para transmitir essa mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar, finalizando. Pai Santo, te agradecemos por esta rica mensagem e rogamos que ela penetre no coração dos ouvintes, dos espectadores, meu Pai, deste vídeo. Fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.